Sou muito ansiosa, só vem pensamentos negativos. Como posso tirar isso da minha cabeça? A gente tem muitas pessoas, que perguntam sobre ansiedade, sobre como resolver essa questão da ansiedade, E todas as vezes que eu trabalhei com ansiedade no consultório, todos os clientes que chegavam até mim, normalmente o primeiro passo que eu fazia com essas pessoas era avaliar o propósito de vida delas. Para o que e para que elas estavam se destinando na vida. Porque eu casualmente atendi muitos casos de síndrome do pânico, pessoas que chegavam com quadros patológicos mesmo, pessoas que tinham problemas sérios de ansiedade, não era só ansiedade, mas já tinha sintoma no corpo físico, E é interessante, Laura, porque tu passou por isso, tu viveu isso na pele, tu tomou remédios para ansiedade, E recentemente tu me contou que tu parou de tomar remédios agora há pouco tempo, quando tu entrou aqui na empresa, começou a entender algumas coisas. Então é legal a gente bater esse papo hoje para ajudar as pessoas que nos acompanham, Porque tem muita gente aqui no YouTube que tá passando por isso, que precisa de uma ajuda sobre essa questão. Então a gente vai bater um papo sobre isso. E eu quero começar, antes de falar sobre as minhas impressões, perguntando como foi pra ti, já que tu viveu na pele, E depois nós vamos trocar e tu vai fazer as perguntas pra mim. Pode ser, certo. Eu desenvolvi a ansiedade logo que eu entrei na faculdade. Eu tinha 18 anos, hoje eu tenho 26. E eu comecei sentindo que eu não estava bem e a minha família procurando que me levar a um acompanhamento médico, porque eu sentia muita raiva de tudo na minha vida. Eu comecei com raiva para depois passar por uma tristeza mesmo, assim. Eu não conseguia descansar, realmente eu só pensava no futuro. Eu arranjava um problema para cada solução. Parecia que alguma coisa de ruim ia acontecer a qualquer momento. E a minha mãe, ela me convidava para sair, para tomar sorvete com a minha irmã. E eu teve ocasiões assim que eu tava tão ansiosa, que me tornava tão agressiva, que eu me machucava de propósito, assim, para não sair, para não ir. Depois, no desenvolver do meu curso, eu não cheguei a concluir e eu via que eu não sentia mais um propósito naquilo que eu tava fazendo. Então eu me tornei mais ansiosa ainda. E a minha ansiedade, ela sempre me distanciou da minha família e houve muito afastamento no meu relacionamento com meu marido também, porque os remédios, eles me controlavam por um tempo, mas eu não conseguia me manter, a dose sempre aumentava, ela começou a diminuir quando eu comecei a entender que eu não precisava me submeter a ser 100% perfeito o tempo todo. Eu me cobrava muito, isso me deixava mais ansiosa ainda. Foi até esse ano, até agora julho, quando eu iniciei aqui na empresa. Um pouquinho antes eu parei de tomar os remédios. Eu diminuí a dose até parar totalmente. E foi uma coisa assim que meus pais, no início, eles acharam que eu ia desenvolver tudo de novo e tudo mais. Mas, por incrível que pareça, eu só melhorei. Eu não compreendo ainda muito bem, a gente até pode debater um pouquinho aqui, justamente para ajudar o pessoal, como tu passa de crises agudas, porque eu tinha, assim, muita palpitação, eu tinha umas crises de choro muito intensas, até o momento onde tu se sente e começa a viver realmente o momento presente que eu tô vivendo agora. Então, apesar de ter passado sobre isso, tem algumas coisas no processo que eu também tenho alguns questionamentos e é muito interessante a gente poder auxiliar as pessoas que entram em contato com algo que eu também vivenciei. Ótimo. Tem algum ponto de virada nesse momento em que tu sentiu a melhora? Alguma coisa que tu fez que tu tem certeza que te ajudou? Eu finalmente estou fazendo o que eu queria fazer da minha vida. Estar em contato com as terapias. Era o meu sonho, eu não me via seguindo a profissão, eu também estava fazendo licenciatura, estudava química na faculdade e quando chegou o momento que eu queria parar, eu não encontrava forças, contanto que eu nunca vi pais dizerem para o filho para de estudar, mas foi o que aconteceu com a minha família. Eles viam quanto eu estava sofrendo. E meus pais e meu marido disseram: Laura, pelo amor de Deus, tu tem que parar e tu tem que fazer da tua vida o que te faz feliz. E quando eu comecei aqui, a minha vida mudou da água para o vinho. Eu comecei a ser feliz e realizada em todos os sentidos, em todas as áreas da minha vida. E isso fez com que a ansiedade se tornasse uma coisa realmente do passado.
É, assim, muito difícil eu me pegar pensando agora em algum problema que eu ainda vou ter que resolver. Eu vivo muito o momento presente porque eu sinto uma satisfação pessoal muito grande. Ótimo. Pessoal e profissional. Então, Laura, tu tá validando todas as coisas que eu trabalhava em consultório. Porque ao longo do tempo que eu atendia as pessoas e que elas vinham com esse diagnóstico, né, de ansiedade, de ser quadros patológicos, né, eu observava, quando eu estudava a história da pessoa, estudava no sentido de questionar, de entender, né, o que ela estava passando, o que ela estava vivendo, porque eu sempre queria saber como que era a história familiar dela, da onde ela veio, né, quem é a essência dela. Porque o nosso ambiente, tanto o ambiente externo quanto o nosso ambiente interno, né, ele é criado de acordo com o que acontece no nosso mundo externo. E hoje, cada vez mais estudando tudo isso e entendendo o quanto é importante a gente se ajudar em primeiro lugar, o quanto é importante a gente cuidar da gente mesmo, eu percebo cada vez mais que a essência da maioria dos nossos desafios está em não se realizar na vida, em não ser feliz com aquilo que faz, né? E isso tem a ver com o fato de que a gente acredita, a gente cria conceitos sobre nós, acredita nas coisas sobre nós que nos dizem. E a gente se perde no meio do caminho achando que a gente é uma coisa que quiseram que a gente fosse. E tu trouxe aqui o teu relato que comprova isso, né? Que realmente tu estava fazendo uma faculdade que não era o que tu queria, talvez tu estivesse fazendo escolhas na tua vida para agradar e contentar a tua família, né? E como eu conheço um pouquinho da tua história, eu sei que tu foi adotada por pais incríveis, maravilhosos, e que tu precisava também de um resgate com a tua família biológica, que foi importante, acredito que isso também ajudou muito, porque é um passo muito importante. Eu vejo que a ansiedade, os medos e até assim, lembrando de histórias agora de pessoas que passavam por síndrome do pânico, sempre havia nessas pessoas alguém que era a bengala delas. Alguém que elas eram muito submissas e muito apegadas. Eu lembro de atender pessoas que vinham com a mãe, ou com o pai, ou com o marido, ou com a esposa, porque eles não conseguiam vir sozinhos consultar. Tamanha síndrome que eles passavam, né? Tamanho distúrbio que eles estavam vivendo, desequilíbrio, né? E eles não conseguiam sair de casa sozinhos, se saíam desmaiavam, passavam mal, tinha arritmia cardíaca, tinha uma série de problemas, né? E aí eu entendia que essas pessoas criavam esse medo absurdo do futuro, medo do próximo passo que iam dar, medo de sair na rua, que foi o que tu comentou, né? Medo do futuro, medo de não saber o que vai acontecer, sempre numa expectativa de que algo ruim vai vir. Tinha a ver com o fato de elas simplesmente não serem quem elas nasceram para ser. Elas tinham criado uma casca, uma personalidade completamente relacionada ao que queriam que elas fossem uma vida inteira. E elas estavam tentando se encaixar nesse universo. Porque elas queriam ser uma coisa que a família não esperava delas, especialmente essa pessoa com a qual elas eram muito apegadas. E aí havia um grande conflito aí entre, tá, mas quem eu sou no meio disso tudo? O que eu sou no meio disso tudo, né? Então é um papo muito profundo, porque é um papo que a gente precisa se reinventar, a gente precisa se reconectar. E eu justamente respondi para essa pessoa aqui no Instagram algo bem interessante, porque depois ela comentou aqui que ela estava tentando engravidar e não conseguia por causa da ansiedade. O que eu posso fazer para conseguir, né? E ela botou assim, por conta da minha ansiedade. E eu respondi para ela, olha, primeiro, pare de dizer que a ansiedade é sua. Porque quanto mais eu me associo, mais aquilo se torna parte de mim, né? Parece uma coisa boba, mas a primeira coisa que a gente precisa aprender a limpar do inconsciente é essa necessidade de possuir. Então, olha como essa necessidade de possuir, de ter, de apegar, está relacionado à questão da ansiedade em si, né? As pessoas ansiosas, elas são apegadas. A gente já começa a falar dizendo, eu sou ansiosa. Eu sou ansiosa. A minha ansiedade, né? Depois, pegue as dicas dos vídeos que eu mandei para ela e aplique. Cuide de você em primeiro lugar para depois pensar em ter uma nova vida. Solta, desapega da ideia que quanto menos você esperar, você estará grávida. O desafio não é com relação somente à ansiedade e à gravidez, em sim com relação à sua autoestima e sua autoconfiança. Ou seja, é ela se conhecer. E também, né, por conta dela, eu lembrei de casos de pessoas, por isso eu respondi isso para ela, que vieram no meu consultório
com problemas para engravidar. Ou problemas para ter um relacionamento. A gente sempre tem um ponto na vida que é o nosso maior desafio. Sim. Ali a gente sempre sabe que é o nosso tendão de Aquiles, né? Mas aí, por que a gente não consegue performar naquele ponto? Não consegue mudar naquele ponto? Muitas vezes por causa do apego àquilo. Muitas vezes porque a gente não solta para deixar o universo mostrar as possibilidades pra gente, né? Então, assim, eu me lembro de casos de mulheres que tentavam engravidar e que elas precisavam soltar a ideia, porque a gente tem que sempre pensar o seguinte, né? Quando uma mulher quer engravidar e não consegue, o que está acontecendo dentro dela para que ela não consiga? Não tem a ver com a ansiedade, não tem a ver simplesmente com algo externo, e sim como eu me sinto hoje. O quanto eu confio no meu potencial, o quanto eu confio em mim. E isso está relacionado à ansiedade, porque a ansiedade nas minhas consultas sempre tinham a ver com propósito, que foi mais ou menos o que nós falamos aqui. De se encontrar na vida, porque a pessoa fica tão perdida, tão sem rumo, que ela começa a desenvolver o transtorno. Sim. Ela fica ansiosa porque ela quer algo que ela não sabe o que é. Exatamente. E aquilo consome ela. Não saber o que é sempre foi a minha... Assim, hoje eu percebo o quanto eu estava perdida. Assim, eu olho para trás, eu não tinha a mínima noção do que eu gostaria, eu só sabia que não era aquilo. Só que o meu apego ao que eu estava vivendo, ao soltar e deixar fluir, realmente eu não estava fazendo nada para agradar os meus pais, na verdade, por eles. Se eu não concluísse faculdade, o que eu quisesse fazer da minha vida, estava tudo certo. Só que eu tinha um problema muito grande com o pertencer. Então, eu me rejeitava inconscientemente por ser filha adotiva. Eu achava que eu tinha que provar algo a alguém. E se não fosse com os meus pais, tinha que ser para a sociedade. Então, imagina, eu ficava imaginando que eu trabalhava com meus pais e eu não tinha uma formação. Então, o que eu sou? O que eu vim fazer? Eu sou uma Joana ninguém, eu me sentia assim. E eu não tenho futuro, eu não tenho um futuro. Eu não vou ser feliz. E hoje eu percebo o quanto o fato de eu estar tão longe da minha verdade e tão desviada da minha essência, do que eu gostaria mesmo de fazer, fez com que eu travasse completamente meu relacionamento, apesar de ele já ser de longa data, o meu casamento com filha. Ele não fluía de acordo. E é muito engraçado que hoje o meu marido, ele diz... a gente não teria passado todas as coisas que a gente passou, de situações ruins no nosso relacionamento, assim, que hoje a gente vê que eu não tenho nada como ruim e bom mais, assim, eu tento tirar essa casca. Mas ele me disse nessas palavras: situações que foram ruins se tu estivesse trabalhando na empresa que tu está trabalhando hoje, porque me parece que você sendo feliz como você está, fazendo o que você gosta, a nossa vida a dois flui muito bem. Ótimo. Me pergunta então, Laura, o que tu gostaria de saber dentro desse contexto de ansiedade, né? Ou como se libertar? Talvez as pessoas também pensem, tá, mas então como fazer para sair desse sintoma, né? Dessa ansiedade, desse medo do futuro? Porque quando a gente não sabe o que é ou não tá encaixado no nosso porquê, né? Tipo, o que eu tô fazendo nesse mundo? Eu acredito que dá um pavor mesmo, dá uma sensação de desespero, que a gente quer correr, não sabe pra onde, quer fazer não sabe o quê, e isso gera o transtorno, isso gera a ansiedade, isso gera os medos, né? Então, imbuído disso, ou de qualquer outro questionamento que te venha em mente, o que tu gostaria de saber? Principalmente, se eu posso criar um hábito para transformar essa ansiedade e desde que ela comece a amenizar, até eu realmente deixar soltar e reverter o meu quadro, sabe? Eu acredito que algumas coisas, as pessoas estão tão perdidas que alguma coisa que elas possam colocar em prática imediatamente para mudarem isso nas suas vidas, começarem a melhorar. Bom, primeira coisa, a vida não se define pelo que os outros esperam da gente. A vida se define pelas nossas escolhas. Então, eu acredito que treinar o poder da decisão, sabe? Começar a pensar todos os dias qual a decisão que vai fazer com que eu pense mais em mim e menos no outro. Todos os dias, quando você acorda de manhã, você acorda por quê? Quando você escova os dentes, você escova por quê? Toma banho, por quê? E começar a experimentar a vida. Sem estar numa corrida desenfreada e maluca, querendo fazer tudo, resolver tudo e não resolver nada, na verdade. Porque aí deita a cabeça no travesseiro e de novo a gente pensa, putz, meu dia parece que não rendeu, eu não fiz nada. Mas eu fiz muita coisa.
Então, eu acredito que esse é um hábito rápido de ser mudado, começar a observar o poder de decisão que tu tem nas tuas mãos, de começar a ver, né? Quais são as pequenas coisas do dia a dia que eu posso começar a decidir baseado no que eu sinto, no que eu quero. Parar pra pensar um pouco, sabe? Quando as pessoas te pedem as coisas, quando tu vai fazer qualquer ação no teu dia a dia, pensar um pouco, por que eu tô fazendo isso? Sair um pouco fora da caixa, do automático, né? Porque 95% do que nós fazemos é automático, tá no automático. E a gente precisa sair desse automático, porque hoje eu sempre falo isso nos vídeos, né? A gente não pensa para fazer a maioria das coisas do nosso dia a dia, porque já se tornou habitual. Quando a gente começa a fazer algo e começa a ser recorrente o que nós fazemos, a gente começa a criar conexões neurais que fazem com que a gente faça tudo automaticamente. Essa casca de ser uma pessoa ansiosa é assim porque você se definiu assim. Você criou uma realidade assim. E se a gente se colocou nesse lugar, só a gente pode sair desse lugar. Não são pessoas ou coisas que vão nos tirar desse lugar. Então, é um esforço que nós precisamos fazer da nossa parte para mudar esse padrão. E a primeira ação que eu faria, nesse caso, é começar a sentir mais os momentos, como tu falou, né? Viver o momento presente mesmo, observar as coisas que estão acontecendo. Tá, a gente tá sentado aqui fazendo isso, a gente tem que estar entregue a isso. Não adianta estar aqui e pensar, tá, mas o que eu tenho que fazer depois? Eu tô falando e eu tô pensando o que eu tenho que fazer. Então eu não tô entregue ao momento, eu não tô entregue às coisas. Isso é uma forma simples de começar a soltar, né? Hoje de meio-dia eu mesmo estava conversando com meu marido sobre isso, sobre situações da empresa dele que não se resolvem, já são cíclicas. E eu falei, acho que tá na hora de tu soltar um pouco, sabe? Parar de ficar focado nisso, solta. Deixa acontecer. Daí eu perguntei pra ele, o que de pior pode acontecer? E aí ele falou, pode isso, pode aquilo. E, pois é. E aí, não há solução? Sempre há uma solução, né? Eu acho que esse é o primeiro passo para depois dar um passo além e começar a trabalhar internamente a autoconfiança e também, a partir disso, começar a fazer as pazes com o futuro. Porque esse processo faz com que a gente não acreditar no presente, não viver o presente, faz a gente temer o futuro. Porque a gente não sabe nem o alicerce que a gente está pisando hoje, que dirá o próximo passo, né? E outra coisa que a gente vai falar em próximos vídeos aqui é como se libertar do que já foi, do que já passou, para não levar o meu passado para o meu futuro, né? Hoje o foco não é esse, a gente já falou disso em outros momentos, mas a gente pode explorar mais esse assunto se a galera quiser, né? E conforme também o pessoal vai comentando aqui no YouTube, a gente vai pegando esses comentários, vai filtrando, vai trazendo esse conteúdo. Mas ultimamente a gente tá vendo muitas pessoas precisando de ajuda nisso, né, Laura? Bastante. Então, pra gente encerrar esse nosso bate-papo de hoje, qual a última pergunta importante sobre tudo que a gente tá falando aqui? Eu gostaria, em nome, né, do pessoal que nos acompanha, como fazer com que, além de pensar no momento presente e se priorizar, que foi o que a gente pensou, como construir, como você falou, esse alicerce, essa base forte no presente, o que pode fazer com que a gente realmente foque no aqui e agora. Bom, a primeira coisa, Laura, é essa coisa da experiência do momento, né? De focar na experiência do momento. Eu acredito que uma outra coisa muito importante, que eu sempre fazia esse resgate no consultório, é a gente realmente se concentrar naquilo que a gente é muito bom. Começar a deixar vir à tona aquilo que a gente é muito bom. Porque nesse processo, às vezes, a gente não se conhece tão bem e não sabe. Então, começar a observar o que as pessoas falam muito sobre você. Que você, puxa, mas você é muito bom nisso. Puxa, mas... E começar a alimentar esse dom interno pra gente começar um processo de autodescoberta, porque é muito difícil eu dizer aqui como encontrar a sua missão. Porque uma pessoa que está num problema sério de ansiedade, ela nem consegue parar para pensar nisso. Ela nem tem essa visão ainda. É precoce para ela, mas é o caminho dela depois. É um passo que ela tem que dar depois para acreditar no futuro. A gente só consegue criar um processo de sustentabilidade do nosso propósito quando a gente vive o agora e sente o momento. Então, é viver essas experiências dia após dia. E outra coisa que nos fortalece muito na nossa caminhada é o voltar e o tomar os pais. Isso é muito importante. A gente comentou superficialmente aqui e como eu falo muito disso nos meus vídeos, eu não poderia deixar de falar.
porque o medo do futuro está muito ligado ao pai e as nossas conquistas e realizações à mãe, né? Aos dois, né? Mas o pai está muito voltado para o futuro, a mãe para o passado, e o passado e o futuro são o presente, porque tudo que eu sou hoje é resultado do que eu já fui, e o que eu sou hoje vai ser resultado do meu amanhã. Então, por isso a importância de viver o hoje mesmo, sabe? Eu sei que também fica muito difícil eu dizer para essas pessoas, mas uma coisa que seria extremamente crucial para elas é começar a aprender a meditar, mas é impossível para uma cabeça ansiosa. Se as pessoas às vezes não conseguem nem assistir um vídeo até o fim porque são ansiosas, imagina parar para tentar fazer uma meditação. Mas um caminho importante para pessoas que têm ansiedade é o silêncio, de verdade. Então, assim, ó, começar a ter momentos de silêncio mesmo, desligar tudo. Parar 5 minutos por dia e não ligar a TV, não olhar o celular, não ter barulho. Pelo menos fecha os olhos e tenta sentir o silêncio. 5 minutinhos apenas, bota o celular despertar. Vai ser tão rápido que quando vê, passou. Kátia, 5 minutos é impossível pra mim, então começa fazendo 1 minuto. Mas treina a sua mente, porque hoje a ansiedade te domina porque você não tem domínio sobre a mente. Quando você começa a dominar a mente, você começa a dominar a ansiedade. Porque hoje você já construiu um processo interno e externo de viver sempre ansioso, não parando nunca. Então você precisa começar a tomar o controle e as rédeas da sua mente. Porque senão ela vai continuar te dominando e você não vai conseguir controlar. Nem mesmo os remédios resolvem, né? Tu passou por isso e viu como é. Então, assim, começar a silenciar de verdade. Desliga de tudo, acorda 5 minutos antes e curte o silêncio da casa. Sem barulho em volta. E começa a curtir isso. Começa a ver que isso é bom, isso é positivo, não é ruim. Então faz em períodos pequenininhos para acostumar com períodos maiores. Porque a nossa mente precisa de descanso, só que ela nunca descansa. O nosso inconsciente trabalha, inclusive, quando dormimos. Então, a gente precisa ter momentos de silêncio. Porque senão, se a gente não tem esse momento de silêncio na vida, no dia a dia, a nossa vida vira um completo terror. Porque a gente fica ouvindo muito barulho lá fora e não consegue se concentrar no nosso interior. E a busca pelo nosso propósito, pela nossa missão, por aquilo que vai resolver os transtornos de ansiedade, é buscar o nosso propósito, viver aquilo que a gente nasceu para viver. Se você não consegue nem mesmo se ouvir, parar para se ouvir, como é que você vai entender qual é a sua missão nesse mundo? O que você veio fazer aqui? É impossível. Então precisa mesmo treinar, né, para criar essa base do presente, momentos de silêncio e curtir o momento do silêncio, sabe? Gostar de ficar com a sua própria companhia, gostar de ficar consigo mesmo. Eu tive um desafio contrário, porque eu era isolada. Eu me isolava das pessoas. Eu tive que aprender a sair do meu casulo. Porque eu adoro ficar em casa, sozinha. Sozinha, sem barulho, sem nada. Sem ligar rádio. Rádio não, né? A gente quase não ouve rádio hoje em dia. Sem ligar o Spotify lá nas músicas que eu gosto. Sem ligar nada. Eu gosto, principalmente quando eu chego da minha caminhada com os cachorros, não tem barulho de nada ao meu redor. Eu não gosto. O meu desafio era justamente não ficar tanto no silêncio, tão isolada do mundo. E hoje não, hoje eu consigo, hoje eu tenho relacionamento, hoje mudou tudo. Até porque senão eu estaria aqui gravando um vídeo, né? Eu superei isso. Então a gente precisa ver essas coisas que são importantes pra gente superar e ir em busca daquilo que vai fazer com que a gente supere de verdade, né? Então acredito que esses ingredientes são essenciais para pessoas que estão vivendo momentos de ansiedade, estão passando por esses transtornos, por esses distúrbios, para realmente construir uma nova realidade, se sentir pessoas mais tranquilas, mais calmas com a vida, para seguir os seus caminhos. Então, ótimo. De repente eu posso comentar um pouquinho como foi o meu processo quanto às dicas. Uma das primeiras dicas que você comentou é a gente se fortalecer no que a gente realmente é bom, no que as pessoas dizem. Foi o que eu comecei a fazer. Hoje é o que eu mais dou atenção, ao que eu quero e ao que eu acredito que sejam as minhas habilidades, né? E inclusive no teu livro você comenta de a gente fazer esse exercício e é muito legal a gente poder trocar com outra pessoa. Eu troquei aqui com o Douglas e ele me falou algo muito lindo que eu não me via assim. Ele falou o quanto eu tenho sensibilidade para perceber, até quando nós estamos conversando, assim, fazer ganchos do que tu está falando e dar continuidade e tudo mais. E eu achava que eu era zero nisso.
E então eu estava me fortalecendo de coisas que eu sabia, que eu ouvia a vida inteira, que eu me expresso bem, que eu me comunico bem em vídeo, e escrevendo e tudo mais. Mas eu sempre achei que eu era muito desligada para conversas com outras pessoas, assim, que talvez elas iam falar alguma coisa que eu não entender. E o Douglas disse, não, eu acho que tu é super evoluída nisso e é isso que eu posso destacar. Foi muito gostoso, porque te deixa realmente mais firme no teu campo agora, para tu não temer o futuro que tu tá no teu processo. Né? E depois você falou sobre a gente honrar, né, e resgatar essa força de pai e mãe. Então foi um movimento que ele antecedeu a minha vinda para cá, então ele é totalmente alinhado com eu conseguir seguir na minha vida e fluir no meu propósito, totalmente. E depois tu falaste também sobre a meditação. Para você ter uma ideia, eu faço terapia há 2 anos, eu só consigo começar a meditar realmente no último mês. Porque realmente o silenciar a mente de um ansioso, mesmo sabendo da prática, convivendo com pessoas que fazem há muito tempo e de todos os seus benefícios, foi o mais difícil. Eu imagino. Não é fácil não, mas é possível. E pra gente encerrar, Laura, uma das coisas que eu ensino muito, né, talvez algumas pessoas saibam, talvez não, mas é importante nesse exercício de tomar os pais, existem muitos exercícios para se fazer, né? E aqui no canal tem várias dicas sobre isso, mas uma das coisas que eu acredito que é essencial é a gente começar o processo se colocando como filho e parando de querer ser pai e mãe dos pais, porque quando eu quero ser mãe e pai do meu pai, dizer para eles o que é certo e o que é errado e não ter a humildade de ocupar o meu lugar na vida deles, eu faço com que eu acabo carregando o peso deles. E às vezes até mesmo esses transtornos não tem a ver com a gente, tem a ver com coisas que os nossos pais viveram e que a gente carrega, achando que carregando as dores deles para nós, a gente é capaz de resolver. Só que os assuntos dos nossos pais são deles. E a gente precisa se colocar no nosso lugar humilde de filho, de pequeno diante deles, porque eles são gigantes perto de nós. Vieram antes pela ordem, pela hierarquia das coisas, eles vieram antes e a gente deve muito respeito a eles, né? E também se colocando no lugar de filho, aprender a receber o amor deles de verdade, a bênção que eles querem sempre nos dar. Não importa a nossa história, né? Que no teu caso, eu imagino a dor da tua mãe de ter te deixado, né? Tua mãe biológica. Imagino a dor do teu pai de não estar ali, né? De eles terem te deixado. E a gente não pode julgá-los. A gente apenas pode olhar para essa situação e dizer, eles fizeram o melhor que puderam. A dor deles era tão grande que eles resolveram e acharam que para te proteger e que por amor, o ideal era te entregar para uma família que poderia te dar muito mais condições do que eles. Então é um ato divinamente lindo, divinamente heróico, que a gente deve sempre honrar e contemplar. Não importa a situação que os nossos pais viveram e as condições que nós vivemos. Importante é que eles nos deram o maior presente, que foi a vida, e a gente precisa aprender a agradecer e honrar isso todos os dias. Esses são os exercícios essenciais que a Laura comentou, né, Laura? Que a gente faz todos os dias e que mudou a nossa vida, né? Tanto a minha quanto a tua. Eu tive que resgatar muito o amor, porque eu não... dos meus pais biológicos, eu realmente nunca tinha feito nenhum processo sobre do quanto realmente eu era amada, do quanto realmente estava tudo certo e eles fizeram o melhor que puderam. E dos meus pais adotivos, apesar de serem muito amáveis e dizerem eu te amo, filha, o tempo todo, eles me dizem isso todos os dias, eu não conseguia sentir esse amor. E eu vi o quanto eles sofriam com isso, porque eu estava realmente sempre tentando carregar coisas que não eram minhas. Quando eu me coloquei no meu lugar, eu consegui receber e estar realmente aberta a receber e aceitar esse amor e tá tudo certo. Muito bom, Laura. Muito obrigada, muita gratidão. E na próxima, então, a gente continua o nosso bate-papo. Certo, até a próxima.